dia, tarde e noite, galera. Estamos em Enseada, Praia da Enseada, em Palhoça. Localzinho bem legalzinho, cheio de barquinho de pesca, bem mesmo. Bastante redes de cultivo ali na frente, grama sintética. Depois tem outro futebol lá, que é do Futebol Clube Enseadense. Tem essas árvores gostosas pra gente pegar um ventinho, uma sombra, né? E a água bem tranquila, né? Até porque é uma enseada, né? Então não deixe de nos seguir, curtir, comentar e compartilhar, e inscrevam-se em nossos canais. Estamos sempre buscando para vocês lugares legais, assim, para vocês curtirem, né? E nos acompanhem sempre. Valeu, pessoal. Cortei um pouquinho a praia.